Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos falando sobre a influência do organismo. Este assunto se encontra no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar da questão 367 à questão 370. Então vão ser quatro questões, 367, 8, 9 e 70. Quatro questões para a gente trabalhar hoje. Bom, nessa questão 367, o Kardec nos traz a seguinte pergunta: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? E os espíritos nos respondem: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. É interessante a gente pensar nessa questão do Kardec, né? E não sei, talvez neste caso, né, pensar um pouco sobre essa palavra que ele utilizou, né, e tentar entender a questão que ele está propondo. Porque ele fala, né, o espírito se identifica com a matéria, né? O que seria esse se identificar? Né? Então, se a gente pensar lá na palavra identificar, a gente pode, por exemplo, né, tomar essa palavra aqui, né? Tornar-se igual, igualar-se, né? É, pode ser que seja esta a forma como ele tentou colocar, né? Se o espírito se tornaria igual ou se igualaria à matéria, né? Não sei, pode ser. Mas, de toda forma, é uma questão que merece uma reflexão para nós. E aqui, também, de acordo com a resposta do espírito, a resposta que eles nos trazem é de que existe, obviamente, a distinção entre o espírito e a matéria, né? Então, eles falam, a matéria é apenas o envoltório do espírito. Aqui, a gente está entendendo como um corpo, né? Por exemplo, como o vestuário ou é do corpo. Então, a mesma forma como a gente usa aqui a roupa que nós estamos utilizando hoje, né? E ela, amanhã, poderá ser diferente dessa que eu estou utilizando hoje, e no dia seguinte também vai ser diferente desta que eu usei amanhã, a gente pode também associar ao corpo físico que nós estamos utilizando, né, em cada uma das nossas existências corporais. O espírito, né, continua sendo o mesmo. Eu aqui vou ser o mesmo hoje, amanhã e depois, né? A questão é que eu estou trocando de roupas. Assim é também para o espírito. O espírito usa um corpo em uma encarnação, na próxima ele tem outro corpo totalmente diferente, e na outra mais o corpo. Então, aqui se cria uma distinção que nós já sabemos, mas separa o espírito do corpo, né? Então, nesta questão que ele se identificaria com a matéria, e pensando nesse significado, melhor dizendo, né, de tornar-se igual, então fica mais fácil para a gente entender, olha, não, o corpo é o corpo, o espírito é o espírito. Então, na sua existência física, na sua existência corpórea, apesar de que este corpo que você está utilizando, né, ele apresentar ali as suas características, e nós vamos ver quais influências isso exerce sobre a manifestação do espírito, mas a essência espiritual, que é o espírito que ali está encarnado, continua sendo a mesma. Por isso que a gente fala, unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual, né? Essa questão desta identificação, aliás, dessa distinção entre o espírito e a matéria, ela é tratada lá na parte primeira do Livro dos Espíritos, né, onde se fala das causas primárias. Então, no capítulo 2 tem lá dos elementos gerais do universo. Tem espírito e matéria, onde a gente fala sobre a trindade universal dentro desta visão espírita, onde nós temos Deus, espírito e matéria, né? Lá na questão 22, é perguntado, né, nessa questão aqui, que definição podeis dar da matéria? Porque é isso que está sendo perguntado. Então, para a gente relembrar, lembra que a gente está na questão 367, né? E essa aqui é a questão 22. Então, ela é trazida lá atrás, na primeira parte do Livro dos Espíritos, aqui já nos é trazida essa definição. Olha, a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então a gente pensa assim, vamos pensar aqui como se esse meu punho aqui fosse o espírito, né? A matéria está, né, envolvendo o espírito. É o que ele está falando, né? É o laço que prende o espírito. É como se fosse algo que engloba o espírito. Portanto, é um instrumento que o espírito se serve para atuar
sobre a própria matéria. Olha que interessante. Então, é um instrumento que o serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E o Kardec, obviamente, nos traz a explicação, né, muito clara, né? Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, essa definição, essa explicação aqui, né, que Kardec nos traz, ela é muito importante, né? É o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, para que o espírito possa atuar sobre a matéria, ele utiliza de um meio intermediário, que é a própria matéria. Isso é muito interessante. Quer dizer, apesar de que essa atuação aconteça, eles são diferentes, né? E, portanto, eles não são iguais. Isso é muito importante de né, refletir, né? Porque a nossa essência é espiritual. Mas eu entendo, mas o que que isso quer, no final das contas, dizer? Por que que eu tenho que saber, né, desses detalhes, né, para a compreensão desses conceitos do espiritismo, por exemplo, né, ou da vida espiritual? O que que isso me traz de relevante? A relevância, obviamente, né, tô trazendo aqui um ponto de vista, né, existem vários outros, né, que a gente pode trazer, mas eu também consigo enxergar uma importância muito grande, é que a matéria que hoje aqui nós que constitui o nosso corpo físico, esse que nós estamos utilizando aqui agora, esta matéria, ela vai exercer uma influência muito grande na manifestação do espírito. Né? Porque olha, aqui está falando, né? Unindo-se a este, ou seja, ao corpo, o espírito conserva os atributos dessa natureza espiritual. A gente fala assim, mas é, por que que o espírito, enquanto aqui encarnado, por que que a gente aqui encarnado precisa aprender sobre a vida espiritual, sendo que eu já vim da vida espiritual, e aqui eu estou encarnado, e se eu conservo os atributos da minha natureza espiritual, por que eu não sei, não lembro? Por que eu preciso estudar isso tudo? Isso que é muito interessante, né, de refletir. E aí a gente vê qual é a influência desse. No nosso caso, na nossa atual evolução, nosso grau de evolução atual, nós ainda estamos lá, né, na infância da vida espiritual. Nós já temos a razão, já desenvolvemos, né, relativamente, a inteligência, nós já estamos nos apegando às coisas do espírito, pensando, né, na nossa própria evolução, no nosso próprio aprimoramento, observando questões morais, né, esta regra do bem proceder. Nós já pensamos em Deus, nós já somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Nós temos ali a possibilidade do exercício do livre-arbítrio. Então, se eu quiser me esforçar mais ou menos pela minha melhoria, pela minha evolução espiritual, eu consigo fazer, a depender da minha vontade, né? Eu conservo a consciência de mim mesmo, tenho um pensamento contínuo. Então, assim, essas todas características fazem parte de um conjunto de, né, vamos colocar assim, de características mesmo, né, da nossa essência atual. Nós, então, já evoluímos alguma coisa, né? Mas, a refletir também sobre as nossas próprias dificuldades, principalmente morais, ou seja, o fato da gente não reconhecer ainda, né, a necessidade de, ou ainda estar em processo de aprendizagem, vamos colocar assim, o fato da gente ainda estar em processo de aprendizagem do que é o bem e do que é o mal, do que eu faço e que resulta no mal ou no bem para o outro, né? Então, a gente ainda está aprendendo a fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. A gente está aprendendo por quê? Porque na hora de escolher as nossas ações, essas ações vão, muitas vezes, entrar em choque, né? Com os nossos interesses. Muitas vezes que ainda estão cheios de orgulho e de egoísmo. Então, quando a gente é, vê algo que poderia ser feito, que beneficiaria alguém, por exemplo, algo que a gente gostaria que os outros fizessem para nós, a gente vai acabar é, se deparando com as nossas próprias dificuldades relacionadas a egoísmo e orgulho. E aí a gente vai ter que batalhar, se esforçar para vencê-las, né? Ou seja, eu tenho uma, uma dificuldade muito grande em saber ouvir o próximo, né? Em aceitar a opinião do próximo, de escutar aquilo que ele está dizendo e não tentar impor a minha opinião. Então, quando eu reconheço isso, eu tenho que, no momento em que eu estiver com o próximo, né, com os outros, me esforçar para enxergar que nem sempre estarei certo, nem sempre a minha opinião é a melhor, que aquilo que eu tenho para contribuir
pode inclusive auxiliar o outro, sim, a rever a sua própria opinião, né? Mas ele também traz algo que me faz também rever a mim. Então, são essas coisas que hoje a gente tem a possibilidade de refletir um pouco mais, de se esforçar para se melhorar. Vendo essas próprias dificuldades que nós temos, nós enxergamos, né, o mundo que nós estamos. Um mundo ainda em que é, estamos reavendo os nossos equívocos do passado e também trabalhando, né, passando por provações para que a gente possa ter o mérito das melhorias que nós nos esforçamos por fazer. E esse mundo que nós estamos, por exemplo, aqui na Terra, né, um mundo ainda de provas e expiações, este mundo ainda oferece aos espíritos que aqui habitam, que estão mais ou menos no mesmo grau evolutivo, né, oferece a esses espíritos um corpo que ainda é muito material. Muito material. Por que que isso é importante? Porque é, este corpo nos traz alguns benefícios, como, por exemplo, o próprio esquecimento, que é o que a gente estava trazendo, né? Por que a gente esquece? Porque o esquecimento, na nossa atual condição, ele é necessário. É necessário porque, como a gente ainda não está moralmente falando, né, moralmente do espírito, né, a característica moral do espírito ainda não é aperfeiçoada, então a gente teria muitas dificuldades em se lembrar de tudo durante nossa existência. Como assim? Ah, eu encarnei numa família. Se aquelas pessoas que estão ligadas a mim, naquela família, se lembrassem de tudo que eu fiz para elas em outras existências, né, a gente teria um grande problema, porque poderia reconhecer naquela criança um grande inimigo do passado. E aí, o espírito, ainda não aprimorado moralmente, né, onde ainda vai existir desejo de vingança, né, ou vai querer, né, se distanciar. Então, aquilo ali impediria o progresso da nossa humanidade, porque a pessoa que recebeu aquele inimigo nos próprios braços, né, provavelmente, longe ainda de uma condição moral evoluída, né, interromperia a vida daquele ser. Né? Então, para nós, o esquecimento do passado, ele nos permite agir com mais liberdade, sem influenciar tanto na nossa livre escolha, no nosso livre-arbítrio. Portanto, se eu volto para aquela família hoje, com esse esquecimento, e eles também com aquele esquecimento, é possível que a gente caminhe juntos, tentando reaver juntos os equívocos do passado, uns trabalhando o perdão, outros trabalhando a própria redenção frente aos demais. Né? Então, isso é muito importante. E a gente vê, portanto, que o corpo no qual o corpo que nós utilizamos hoje, esse aqui nesse mundo, ele então exerce uma influência sobre a forma como o espírito poderia exercer suas faculdades. Como isso que nós estamos falando, o próprio esquecimento. É a consequência da influência do corpo, né? Que é muito material. Então, se a gente entendeu mais ou menos esses conceitos, a gente pode, então, trabalhar um pouco essa questão. Ó. Após sua união com o corpo, exerce o espírito suas faculdades com liberdade plena, ou seja, total. Olha só. O exercício das faculdades do espírito depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, isso é muito interessante de ver, né? A grosseria da matéria do nosso corpo físico, né, influencia muito a forma como o espírito pode manifestar as suas faculdades. Os próprios espíritos nos esclarecem aqui, ó. Kardec pergunta: assim, o envoltório material é o obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? É. Os espíritos respondem: como um vidro muito opaco. Né? É interessante, porque até tem aqui um copo de água, né? Nem estava pensando nisso, mas olha só. Aqui, vou colocar aqui do lado da janela, ó. A luz passa facilmente, né? Pelo copo. Ele é transparente, né? Tem um líquido aqui dentro, né? Mas a luz não é bloqueada pelo, pelo copo, porque é um vaso transparente. O que seria um vaso opaco? Né? Vou pegar um estojo aqui. Isso aqui é um vaso opaco. Ó. Ele acaba bloqueando a passagem da luz. Isso é um vaso opaco. Acho que pode ser assim, né? Evidente para todo mundo, mas é legal da gente visualizar, né? Com os exemplos, né? Olha só, esse aqui é um vaso opaco também. Quer dizer, vamos pensar no espírito como sendo, obviamente, com uma analogia, né? Vamos pensar no espírito como sendo a luz. O corpo que ele utiliza pode ser mais opaco ou pode tender a ser um pouco mais transparente. Quanto menor a influência do corpo, como por exemplo, no caso de um copo transparente, mais fácil, não é que é mais fácil, né? Mas maior será as possibilidades das manifestações do espírito sem a influência, né? Sem o bloqueio
que, por exemplo, a matéria exerce. Né? Mais facilmente o espírito exerce as suas faculdades. Mas a gente poderia pensar, mas por que que não é para todo mundo um vaso transparente? Justamente porque nós estamos trabalhando dentro da sabedoria divina com o processo de evolução do espírito. Como Jesus nos traz a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, para que o espírito possa, né, ter maior possibilidades de manifestação das suas próprias faculdades, é necessário que antes ele progrida espiritualmente, para que ele possa melhor compreender as coisas, como isso que a gente estava falando, né? O corpo físico aqui nosso, né, muito opaco, né? Mas ele é necessário, porque a gente não teria as características morais para que fosse do outro jeito, né? Por exemplo, o esquecimento passado, que é um grande exemplo, né? A gente precisa dessa grosseria hoje por conta do nosso próprio grau evolutivo, por conta das nossas próprias imperfeições morais. À medida que nós formos trabalhando a nós mesmos, então nós vamos avançando, evoluindo espiritualmente, e aí sim tendo a possibilidade de cada vez mais ter corpos que são menos materiais. Aí você fala assim, poxa, mas eu nunca vi um corpo que fosse menos material do que o meu. O que que isso quer dizer? Sim, obviamente. Aqui na Terra, todos nós temos os corpos compostos da mesma matéria. Já o perispírito, não. O perispírito, cada um de nós aqui, né, associa a si os elementos que constituem o perispírito conforme maior ou menor grau evolutivo. Né? Então, os mais evoluídos, né, vão constituir o seu perispírito de uma composição menos densa. A gente vê isso, né, nos livros, né? Por exemplo, do André Luiz, né? Espíritos com um perispírito mais denso do que outros, no mesmo mundo. Né? Então, nós aqui temos essa diferença. Obviamente, né? Mais ou menos dentro do mesmo padrão, assim. Né? Porque o perispírito é constituído do, da, da, do fluido, né? É, vamos colocar assim, que é uma transformação do fluido cósmico universal, mas que corresponde àquele mundo. Né? Então, nós aqui, o corpo físico, continua sendo o mesmo. O perispírito, né, tem as suas transformações. Mas você fala assim, então, mas a gente não está falando do corpo físico aqui? Pois é. Mas como que o corpo, então, aqui vai ser de uma pessoa mais grosseiro do que a outra? Se todas as pessoas têm o mesmo corpo físico. Aí que está também. Né? A evolução do espírito não acontece apenas em um mundo. Aqui nós estamos falando da Terra, um mundo de provas e expiações. Mas temos outros mundos mais adiantados do que o nosso. Relativamente mais adiantados. Assim como também temos mundos relativamente inferiores ao da Terra. E aí, né, passando de um mundo para outro, o espírito pode ter, então, a possibilidade de, né, utilizar de corpos que são menos materiais. E aí, nestes mundos mais adiantados, já que o espírito progrediu e tem ali a condição espiritual de estar ali, ali ele pode ter um corpo menos material que permite cada vez mais a, a manifestação por completo das suas faculdades. Né? Isso aqui está escrito aqui, ó. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E na instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Né, eu coloquei aqui, nós colocamos aqui apenas um trecho. Tá? Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Muito diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Olha só, mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta, ou seja, a grosseria que a matéria coloca como obstáculo. Então, mais apurados, ou seja, ampliados e mais sensíveis, né? Os sentidos são aptos, né, a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria coloca um obstáculo. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, né? Só ver lá no próprio, né, nos próprios relatos do André Luiz, né, o processo de volitação, que alguns espíritos, né, voltando lá naquela questão lá do perispírito ser mais ou menos denso, né, alguns espíritos conseguem a volitação, outros não. Né? Então, a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço, além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam, os manes, né, nos campos elíseos. Não sei se é manes ou manés, mas enfim, acho que aqui é manes, né? Os homens conservam a seu grado os traços das suas passadas migrações, a bagagem do espírito não é perdida,
e se mostram a seus amigos tais quais estes o conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. O espírito evolui, né? Então a gente acaba trazendo a nossa bagagem conosco e para que esta agora condição do espírito seja de luz, como eles estão colocando aqui, né, é necessário que a gente também é, corrija, né, aqueles equívocos que nós cometemos enquanto neste processo de aprendizagem, né, esse processo educativo das várias existências que nós temos que nos permite trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Então, por isso que hoje é necessário que a gente aproveite a nossa existência para trabalhar pelo bem do próximo, dado que este nosso esforço culmina, né, resulta em um benefício para nós mesmos, porque a gente acaba é, é, criando ali uma série de ações que vão cobrir, né, como Pedro cobra na primeira carta dele, né? É, cobrindo uma multidão de pecados, né? Então, é isso, como aqui a gente traz no Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Porque no ato da caridade a gente está exercendo o amor, e este ato de amor nos permite resgatar as dívidas que nós cometemos no passado. Então, muitas das vezes, a gente acaba confundindo, né? Dizendo que, olha, para que eu resgate os equívocos do passado, é necessário que eu sofra, né? Que eu passe por situações em que eu vou ter que sofrer. Olha, o sofrimento, a dor, são grandes aliados ao nosso exercício. Se não houvesse o sofrimento e a dor, nós ficaríamos ali inertes, né? A gente ficaria numa inércia total, não nos moveríamos, porque nada nos atingiria. O sofrimento, a dor, são grandes impulsionadores que nos permitem avançar. É assim que, através da dor, o homem vai procurar o melhor abrigo, procurar melhorar a sua condição, procurar desenvolver sua inteligência, vai entender que aquilo dói, que aquilo, né, é bem ou que aquilo é errado, enfim. Mas chega um momento em que nós também temos a possibilidade de escolher o aprendizado através da prática do bem. E é aí que a gente muda, né, a chave. E a gente pode, então, compreender que esse aprendizado, ou a melhoria de nós mesmos, pode ser conseguida também através da prática da caridade. E é aí que a gente vai buscar isso. E é aí que isso vai trazer para nós um benefício muito grande, onde nós vamos acabar eliminando de nós as imperfeições que nos impedem a avançar para mundos mais evoluídos, né? Aqui ele coloca aqui, né? Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no ninho ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Interessante, né? A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, né? Porque a pessoa, né, as pessoas ali sabem que não é o fim, né? Se a gente hoje, aqui na Terra, já tem a possibilidade de reconhecer isso, né? Imagine em mundos mais adiantados, onde ali os habitantes já evoluíram, né, bastante. É, que é exatamente isso que ele coloca, né? Longe de causar pavor, né? A morte é considerada como uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir, sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangir a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Esse trecho continua. Então, a gente vê isso, né? Que nas muitas moradas na casa do Pai, existem também composições de corpos que estão de acordo com aquele grau de progresso espiritual alcançado. E que os espíritos que ali habitam, né, vão sofrer mais ou menos influência, conforme o grau de adiantamento do mundo. Quanto mais adiantado o mundo, o corpo, né, físico daqueles espíritos que ali estão encarnados vai ser cada vez mais, menos grosseiros. E isso permite com que eles exerçam as suas faculdades espirituais cada vez mais de maneira plena, né? Então, de maneira mais apurada e apto a perceber coisas que aqui a gente não tem jeito de sentir. Por isso que, né, as nossas percepções, as nossas compreensões também se ampliam à medida que nós evoluímos. E para que a gente possa avançar para esses mundos, é necessário que a gente hoje trabalhe pela nossa transformação, né? Muito legal. De toda forma, né, esta influência do corpo, ela vai então sendo cada vez menor à medida que o espírito progride, né? Até que ele se transforme em um espírito puro e não mais necessite da encarnação em mundos corpóreos, materiais, né?
Então, disso tudo, a gente agora está, né, apto a também avançar aqui as nossas questões. 369 diz o seguinte: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. A gente acabou de ver aqui, né? Olha só. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Então a gente vê que isso está de acordo com o grau evolutivo, né? Então, olha só, o que eles expõem? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria da sua execução. Então, aqui, no nosso contexto, na Terra, aqui, a gente então associa essa resposta ao seguinte: nós ali encarnamos, né, nascemos, né, nesse mundo, e nós vamos continuando a desenvolver os nossos órgãos por um certo período, né? E este período também influencia na forma como o espírito consegue manifestar as suas faculdades, né? Então, a gente vê, por exemplo, na criança, uma maior dificuldade, por exemplo, de compreender coisas que um adulto hoje pode compreender, né? É importante pensar, talvez o espírito da criança que está ali nascendo seja um espírito que sabe muito mais do que você, apesar dos órgãos ali ainda, né, bloqueando esta livre manifestação, o espírito que aí está encarnado pode saber muito mais do que você, pode ser muito mais adiantado do que você, intelectual e moralmente falando. Interessante, né? E isso também é nos explicado aqui na Gênesis, ó. É lá no capítulo, né, tá na parte da Gênesis mesmo, no capítulo 11, a Gênesis espiritual, na encarnação dos espíritos, onde nós tratamos, né, inclusive nos estudos passados que fala da união da alma ao corpo. No item 17 fala o seguinte: o espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo indispensável o intermediário, que é o envoltório fluídico, a qual, de certo modo, faz parte integrante dele, né? No nosso atual nível de compreensão aqui, nós não conseguimos imaginar o espírito sem o seu envoltório fluídico, né? Como o Kardec nos explica aqui, que de certa maneira faz parte integrante dele. Porque nós, como entendendo ainda que o espírito precisa da matéria para atuar sobre a matéria, então, e o espírito sendo um ser indefinido, no nosso ponto de vista, né, na forma como a gente consegue compreender, né, abstrato, então é necessário que a gente precise de um intermediário, é indispensável que você tenha um intermediário. E é isso que nós entendemos como sendo o espírito estando sempre associado a um perispírito. Obviamente que existem graus de evolução que transcendem a nossa capacidade de compreensão e, evidentemente, o espírito atua de uma maneira que a gente não compreende. Enfim, acho que isso é uma limitação que nós temos, né, de compreensão, mas que, à medida que nós progredirmos e avançarmos para mundos mais adiantados, as nossas percepções serão ampliadas, as nossas capacidades espirituais vão nos permitir maiores entendimentos, né? Nada na natureza dá salto, então a gente precisa avançar e lá a gente pode compreender isso melhor. Por hoje, pelo menos para mim, eu não consigo imaginar aqui um espírito, né, atuando sobre a matéria sem um intermediário, né, que tem uma característica também material. Então, ó, é semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem, que é a transformação do fluido cósmico universal, e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal que nessas circunstâncias sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, ou seja, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento, né? Porque a gente, lá no livro dos Espíritos, na parte primeira, ele pergunta, né? A gente consegue imaginar o espírito sem, né, o perispírito? Sim, pelo pensamento, né? Eles falam aqui, né? Deixa eu até encontrar essa questão aqui. Aqui, ó. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode, isso é fora de dúvida, pelo pensamento, né? Então, por isso que ele coloca aqui, né? Torna-o, então, apto a atuar sobre a matéria tangível, torna apto o espírito a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como sábios, mais poderosos motores. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria, né? Está falando, é um intermediário. Deixa eu sublinhar aqui. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve este de veículo ao pensamento, para o transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzem. Servem-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo, ao fio elétrico serve de condutor, o fio metálico.
Quando o espírito tende a encarnar no corpo em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu espírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior. E aí que ele fala, né? Um fenômeno particular, que é a observação igualmente assinada, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este, apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar suas faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Né? É isso que a gente acabou de ver aqui, ó, né? Que os órgãos são instrumentos das manifestações da faculdade e que essas manifestações se acham subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Né? E ele continua. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor que antes. Né? É aquela pergunta lá que nós estávamos vendo, né? A matéria é apenas um envoltório do espírito, como o vestuário é o do corpo. Unindo-se a esse, o espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual, né? Então, ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. Ou seja, o espírito que está renascendo ali é o espírito que, né, trouxe toda uma bagagem espiritual junto com ele. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí a bondade do Criador se manifesta, porquanto adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva e humilhante do passado poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil, né? Que a gente estava falando do esquecimento passado. Se às vezes lhe é um dado, se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, esta intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ele, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito, adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga como empregou o tempo, se bem ou mal. Portanto, olha só, não há solução de continuidade na vida espiritual sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida da extensão, da vida exterior de relação, ou seja, no estado de vigília. Durante o sono, desprendido em parte dos lemos carnais, restituída a liberdade à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Interessante, né? Porque daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre a emancipação da alma. Então é o que acontece quando a gente dorme, né? Ou seja, o espírito, ele se liberta momentaneamente, continua ligado ao corpo, né? Ele não se desprende totalmente, mas ele tem um momento de liberdade relativa, onde ele, ainda assim, sob a influência da matéria, mas com esse desprendimento parcial, ele pode, né, ter um pouco mais de liberdade para exercer as suas faculdades de espírito, né? A gente fala muito, inclusive, da lucidez espiritual, né? Que é o espírito ali, nesse momento de desprendimento, ter uma consciência daquilo que está acontecendo com ele, né? Ele está lúcido ali, conseguindo entender aquilo que está acontecendo ao seu redor. Porque a influência da matéria continua existindo. E nem não é pelo fato de você ter desdobrado que você vai ter a capacidade de estar consciente de tudo que acontece. Esta consciência nesse estado de liberdade vai ser maior ou menor, de acordo também com o seu grau de equilíbrio espiritual. Isso é muito interessante, né? Então, você pega lá os livros do André Luiz, né, do Manuel Filomeno de Miranda, você vai ver que muitas das coisas acontecem durante esse momento, né, do sono. Então, os espíritos que estão ajudando, eles entram em contato com outros que estão ali encarnados, e a gente vê, né, eles relatando assim, né, aquela pessoa desdobrou, foi trazida ali naquele grupo, mas ela parecia que não sabia muito bem o que estava acontecendo, ela não estava consciente, não sabia mais ou menos o que estava acontecendo ao seu redor. Isso condizente com o equilíbrio espiritual, enquanto outros que também estavam encarnados, mas tinham maior compreensão daquilo que se passava.
Então, a gente vê ainda aí, nesta condição de emancipação da alma, a influência que a matéria também exerce no corpo. Aliás, na percepção e no exercício das faculdades do espírito de maneira plena, né? Para completar essa questão que nós falamos aqui, né, do exercício das faculdades da alma, né, que está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, também tem uma questão aqui lá no livro dos Espíritos, na parte segunda também, no capítulo 1. É, acho que não é capítulo 1 aqui não, deve estar enganado aqui, eu devo ter colocado enganado aqui, porque a união da alma e do corpo, este aqui é o capítulo 7, né, da volta do espírito à vida corporal, esse é o capítulo 7, né, que fala aqui da união da alma e do corpo, assunto que a gente viu agora anteriormente. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos, né? O espírito se acha numa existência nova, precisa que aprenda a serviço do instrumento que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa que ocupava na mesa. Então, isso completa o nosso raciocínio, né? A gente vai terminar com essa parte aqui apenas, né? A questão 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais, né? Porque a gente está falando, olha, o corpo ele vai se desenvolvendo e vai permitindo que o espírito consiga manifestar melhor as suas faculdades, por mais que aquele corpo limite, de uma certa maneira, as possibilidades, vamos colocar assim, totais de manifestação do espírito. Mas, quer dizer, desta influência, a gente pode, então, extrair ali um entendimento de que a existência de uma da relação, né, do desenvolvimento do cérebro tem também ou guarda uma relação com as faculdades morais e intelectuais, ou seja, as faculdades morais e intelectuais estão relacionadas ao desenvolvimento do cérebro, por exemplo. Voltamos lá na primeira questão. A matéria é apenas o envoltório do espírito. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual. Então, né, olha só o que eles respondem. Não confundais o efeito com a causa, né? As faculdades morais e intelectuais são o efeito. Quem é a causa? A causa é o espírito, né? Então, o espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Quer dizer, é o próprio espírito que, naquele mundo em que ele habita, se serve daquele corpo que precisa de um tempo para se desenvolver. Mas as qualidades morais e intelectuais daquele espírito não são, aliás, daquele ser que está ali habitando, não são a consequência do desenvolvimento dos órgãos. Eles não são a consequência. Eles são influenciados pelo desenvolvimento dos órgãos. Mas quem, como fala, traz aquelas faculdades morais e intelectuais, ou seja, aquela essência por trás daquilo que se manifesta, a causa de tudo aquilo é o espírito e não o corpo, né? E aí, olha só, dever-se-á então deduzir aí que a diversidade das aptidões, ou seja, as diferentes, né, características entre os homens, deriva unicamente do estado do espírito? E eles falam, o termo unicamente não exprime com exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício das suas faculdades. Então, é o espírito, né, a essência. Porém, ele também sofre a influência da matéria e, portanto, isso o impossibilita no exercício pleno das suas faculdades. Mas não podemos confundir que aquilo que se manifesta, por exemplo, isso que está manifestando aqui, agora, esse ser que está falando aqui, agora, né, a gente não pode confundir isso como sendo apenas o corpo físico. Não. Quem está falando e utilizando desse corpo é o ser espiritual que aqui está encarnado, né? Então é isso, meus amigos, né? Aqui eu deixo, né, uma sugestão para a leitura posterior desse texto, né, desse comentário de Kardec. Com isso, nós terminamos esta parte, né, da influência do organismo. E aí, então, nós nos vemos na próxima semana para tratar é, de outros assuntos que estão relacionados da volta do espírito à vida corporal. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos espirituais que nos permitiram estar aqui hoje, que nos acolheram. Agradecemos pela oportunidade de estudo, né, e desses esclarecimentos. Bom, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.